paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já, desejando aí uma semana aí abençoada por Deus para cada um dos nossos irmãos. Hoje nós vamos ministrar aí a palavra com o tema: de que maneira nós agradamos a Deus? De que maneira nós podemos agradar a Deus? Mas antes de falar sobre agradar a Deus, nós também temos o contrário de agradar, desagradar ao nosso Deus, não é isso? Então são várias coisas que nós desagradamos a Deus, que entristece o coração de Deus, que deixa Deus aborrecido. Uma das coisas é como o povo lá no Egito, né, irmãos? A gente fala sempre do povo do Egito, Deus dando lá o suprimento para eles das necessidades, e eles murmurando contra Deus. Então, uma das coisas que desagrada a Deus é quando nós murmuramos, né, reclamamos, não somos agradecidos por que Ele faz na nossa vida. É uma das coisas que nós desagradamos a Deus. Uma outra coisa também, irmãos, que nós desagradamos a Deus é quando nós temos ódio no nosso coração, rancor, mágoa. Também nós desagradamos a Deus. Nós deixamos o nosso Deus triste e aborrecido. Para que isso não aconteça, nós precisamos mudar de atitude, deixar essas coisas que embaraçam a nossa vida, que embaraçam a nossa caminhada cristã, que faz com que nós esmorecemos na fé, perdemos nosso alvo, que é a salvação da nossa alma. Mas eu só estou falando de algumas coisas que desagradam a Deus, e a outra coisa também que desagrada a Deus é quando nós, às vezes, por alguns motivos da vida, que estamos sujeitos a tantas coisas, nos aborrecer, nos entristecermos com algumas coisas, chatear, e nós também não perdoamos o nosso semelhante. Também isso faz com que nós também entristecemos e aborrecemos o coração de Deus. Desagrada também ao nosso Deus. Eu estou falando sobre de que maneira nós podemos agradar a Deus, não é isso? Agradar é uma coisa boa. Agradar deixa alguém satisfeito, deixa alguém contente. Por exemplo, quando alguém nos convida para nós podermos ir na sua casa, fazer uma oração, cantar um louvor, nós ficamos contentes. E agrada a Deus, também agrada a Deus, porque nós estamos diante das coisas de Deus. Uma das coisas que agrada muito a Deus é quando uma pessoa, ele sai das trevas para a maravilhosa luz, reconhece que o pecado distancia de Deus e que fazendo a vontade de Deus, se aproximando dele, agrada a Deus. Então, uma das coisas que quando nós mudamos a nossa vida,
para que nós possamos estar perto de Deus. Nós agradamos a Deus, porque nós estamos servindo a Ele. A outra coisa que agrada a Deus, irmãos, é quando nós servimos ao Senhor não com tristeza, não por ganância de riqueza, não por uma cura física, não por algumas adversidades, mas nós servimos a Deus com alegria, pelo que Ele é, pelo Deus maravilhoso que Ele é. Então, nós agradamos a Deus, nós deixamos Deus feliz, não é isso? E uma coisa que nós agradamos a Deus é igual nós estamos fazendo, louvando a Ele, exaltando o seu nome, não é isso? A Bíblia diz, Davi diz, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e grande a sua misericórdia. Então, quando nós louvamos a Deus, nós agradamos a Ele. A outra coisa, irmãos, que nós agradamos muito a Deus, que deixa Deus muito feliz, é quando nós elevamos a nossa fé para entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa de Deus. Deus fica muito feliz por saber que o seu povo, eles querem ver a sua obra crescer. Então Deus fica muito feliz com isso. A outra coisa, irmãos, que agrada aos olhos de Deus é quando nós saímos da nossa casa para vir à casa de Deus, ouvir a sua palavra, exaltar o seu nome, adorar a Ele. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós vimos a casa de Deus, também nós alegramos a Deus. E uma das coisas que nós agradamos a Deus é a pessoa que Ele faz um voto a Deus, não é isso? Seja para pagar um culto no lar, seja para dar um voto de uma oferta na casa de Deus, alguma coisa que ele se dispõe a fazer como voto. Ana, ela agradou a Deus. Ela disse que como ela era estéril, se ela tivesse um filho, ela ia dar ele para a casa de Deus. E ela fez isso e agradou muito aos olhos de Deus. Então, uma das coisas que agrada a Deus é o voto diante de Deus. Então, são várias, irmãos, as maneiras de nós agradarmos a Deus. Nós agradamos a Deus também quando nós dispomos a levantarmos uma madrugada para orar a Deus. Também agrada a Deus. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Então é uma das coisas que agrada a Deus. E aqui nós estamos diante do capítulo 6 de Hebreus, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma das coisas, irmãos, que agrada a Deus é a nossa fé diante dele. A nossa fé, ela é muito importante, é uma dádiva, é um presente de Deus para nossas vidas, para que nós reconhecemos a sua soberania, o seu grande amor, o que Ele é para conosco. E aí ele disse: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Então nós somos galardoadores, nós somos abençoados por Deus, porque nós o buscamos. Então Deus, Ele fica feliz
quando nós buscamos a Ele, quando nós tiramos tempo para reverenciar a sua santidade, a sua pureza, a sua soberania. Deus, Ele se agrada com isso. E também a nossa fé. Então, irmãos, são várias coisas que agradam a Deus. São várias virtudes que nós podemos ter para agradar aos olhos do nosso Deus. E nós precisamos desempenhar esse papel maravilhoso, não é isso? Para que nós possamos não deixar o nosso Deus triste, mas deixar o nosso Deus sempre feliz, sempre contente, sempre satisfeito conosco. Que nós possamos ter o privilégio de ser chamado como foi chamado Abraão, amigo de Deus. Que nós possamos ter o privilégio de ser segundo o coração de Deus como Davi. Que nós possamos ser homem muito desejado por Deus, como foi Daniel, não é isso? Nós podemos ser essas pessoas igual a eles, mas para isso nós precisamos estar sempre voltados à sua palavra e acreditando sempre que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe.